Você sabe onde ajustar a segunda pressão de um injetor de 2 molas? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Bom, o tema de hoje é referente onde se ajusta a segunda pressão nos injetores de 2 molas. Bom, observem, aqui nós temos um injetor, o conjunto injetor 0, 432, 193, 731 da Bosch. Este injetor, ele possui 2 molas. A primeira mola aqui de cima é a mola da primeira pressão, aonde o plano de teste, os valores de teste desta pressão é de 221 a 231 bar de pressão. Ou seja, esta é a faixa de pressão para ajustar a tensão da primeira mola, a primeira pressão. Lembre-se que a primeira pressão ela é responsável pela medida H, ou seja, para que a agulha suba de 6 a 8 centésimos, realizando a medida H, nós temos que obter no injetor, no sistema, a pressão de 221 a 231 bar de pressão. E a mola de baixo é a mola da segunda pressão. Faixa de pressão de 301 a 315. O pino de pressão, ele tem várias medidas e ele ajusta a primeira pressão. A segunda pressão é responsável pelo curso H2, ou seja, de 0,21 a 0,23. Então nós temos 2 molas. E o que da questão aqui é justamente onde ajustar, porque o fabricante, ele não dá nenhum recurso de cálcio para você ajustar a segunda pressão. E aonde então é o ajuste? Aqui, ó. Por isso que você tem tolerância de curso e tolerância de pressão. Então, dentro dessa faixa de 221 a 231 bar de pressão, ajustando a primeira pressão, automaticamente você se soma com a segunda pressão. Ou seja, aonde nós ajustamos a segunda pressão? Através do ajuste da primeira pressão. Ok? E nós vamos ter oportunidade de realizar o procedimento de teste deste injetor, deste conjunto de injetor, na bancada EPS 205. Vamos para a prática. Estamos aqui no procedimento prático de teste do injetor na bancada EPS 205. Esta bancada permite testar injetores de 2 molas. Então, para ganharmos tempo, porque o procedimento de teste são vários passos, verifica-se a primeira pressão, a segunda pressão, a estanquidade, o ronco, a estanquidade do assento da agulha, a forma do jato. Então, são vários procedimentos de teste, ok? Então, para ganharmos tempo, este procedimento já foi feito. Então, nós vamos agora olhar o resultado para nós comentarmos a respeito dos valores da primeira pressão e da segunda pressão. Observe a primeira pressão, a tolerância é de 221, ou seja, 22,1 megapascal, que é a mesma coisa que 221 bar de pressão, o máximo 231 bar de pressão ou 23,1 megapascal. Observe que a primeira pressão está baixa. Né? Ora, por que a primeira pressão está baixa? Porque a agulha desceu. Toda vez que o pino de pressão que está em cima da primeira mola
se desgasta por impacto e a agulha desce, esta pressão cai. Então, nós temos aí o curso de 0,6 a 0,8 milímetros, centésimos de milímetros, acontecendo muito antes. Eu estou com esse início de curso adiantada a injeção. Consequentemente, se está adiantada, nós vamos ter um volume maior de diesel no primeiro curso, na primeira pressão. E a massa de ar não está preparada especificamente para isso. Agora, observe que a segunda pressão, a tolerância mínima, começa de 30,1 megapascal a 31,5, observe que está 28. Por que a segunda pressão caiu? Porque a primeira caiu. Porque quando o sistema está funcionando, automaticamente a primeira mola é comprimida e a tensão dela se soma com a força da mola da segunda pressão. Significa dizer que, ajustando a primeira pressão dentro deste valor, através do bastão, que tem um grupo seletivo que nós mostramos no início, na parte de apresentação teórica, logo que iniciamos este vídeo, observe que, ajustando a primeira pressão dentro dessa faixa, a segunda automaticamente se enquadra. Ok? Agora, é claro, se a agulha desceu, eu preciso colocar um bastão mais comprido, por isso que nós temos aquela faixa de tolerância do bastão, ok? Resumindo e respondendo à pergunta, aonde nós ajustamos a segunda pressão? Ora, a segunda pressão sai fora quando a primeira pressão ela é descontrolada, sai fora dos valores, por dois fatores. Pela agulha que desceu e pelo pino de pressão que esmagou. Ok? Então, nós temos aí a resposta de onde se ajusta a segunda pressão. É claro que depois nós temos aí o teste de estanqueidade, combinando. Este é aquela situação de 20 bar abaixo da pressão de abertura, que no mínimo é 221 bar de pressão, ou 22,1 megapascal. Teste do ronco, ok? Que nesta aplicação ele dá como ok, mas não se faz. Estanqueidade de assento, tirando a câmera para você ver se está gotejando, e o formato do jato, se está simétrico, se está bem atomizado, se está bem distribuído. Né? É desta forma que nós avaliamos o injetor de 2 molas. A primeira pressão, a segunda pressão e os demais testes. Este é mais um vídeo com uma dica muito importante, okay, que eu creio que vai responder a muitas perguntas que têm surgido com relação a porta-injetor de 2 molas, ok? Não esqueça de curtir, compartilhar, ok? Até a próxima.